O refrão de hoje recebe Eliabe Lira e Zeca Brasília. Eles cantam a música Ideologia, de Cazuza, que foi um grande artista brasileiro, mas que também ficou conhecido por ser rebelde, boêmio e polêmico. Sua carreira foi tão astronômica quanto curta. Em 87, ele assumiu publicamente que estava com AIDS e morreu em 1990. Na entrevista, os músicos de Brasília falam da relação que existe entre a exclusão social e o consumo de drogas. Agora, Eliabe, quando o usuário ele precisa traficar para alimentar o próprio consumo dele, porque isso acontece também. Uma coisa é o usuário, a outra coisa é o traficante que alimenta esse usuário e vive disso. O traficante, ele tem que ser de fato preso mesmo, entendeu? Ele tem que ser tirado. E quando o usuário começa a traficar? Ele aí deixou de ser usuário e ele foi promovido para o outro lado, entendeu? E ele passa a ser um dos causadores daquela questão. E aí entra a coisa da exclusão social. Porque se o cara ele não tem qualificação profissional nenhuma, não sabe fazer nada, e alguém vem e oferece para ele uma grana para ele traficar, é muito complicado eu aqui sentado julgar esse cara e falar ele está errado, esse cara tem que ser preso. Está entendendo como é que é a questão social? Tudo é parte do princípio do que o Zeca falou. Quem governa o país tem que ter consciência de que a coisa não é roubar e o resto, porque esse resto é justamente o resto que invade a casa dele, que não deixa ele, não permite que ele tenha uma vida tranquila, que tem que colocar câmera, tem que colocar portão, segurança. O cara vive preso, o cara não consegue viver, porque a renda no Brasil é super mal distribuída. Especialistas acreditam que pessoas que vivem segregadas e numa realidade de exclusão social são tentadas a entrar na criminalidade. Grande parte delas teve uma infância conturbada, além de verem no tráfico de drogas uma margem de lucro muito maior do que nos rendimentos garantidos pela economia formal. O traficante Marcos Camacho, Marcola, líder do PCC, o primeiro comando da capital, e que liderou os ataques ao centro de São Paulo em 2006, começou no crime aos 9 anos de idade, como trombadinha na Baixada do Glicério, no centro de São Paulo. Aos 35 anos, ele já havia passado mais da metade da vida na cadeia. Outra questão que leva a pessoa à idade da pedra, por falta de cultura. Gente que não tem cultura e transfere isso de geração a geração. Você vê, a pessoa que não tem cultura, ela joga lixo pela janela do carro, quando ela tem carro. Quando ela não tem, ela joga mesmo andando na rua. A pessoa que não tem cultura, observa a pessoa que está dirigindo na frente da seta e ela não dá espaço para a pessoa entrar. A pessoa que não tem cultura não tem educação, ela não tem educação para ela, como é que ela vai dar educação para o filho, né? Então, isso tudo a gente vai acabar sempre voltando na questão dos governantes. Eu estou vendo assim, muita coisa boa acontecer no Brasil, de 10 anos para cá, né, de 20 anos para cá. Onde é que a gente ia ver juiz ser preso nesse país, né? E aconteceu. Onde é que a gente ia ouvir falar tanto de educação? A transparência, né? A transparência. Que tem, eu acho isso muito legal. As instituições têm adotado, elas mostram isso pra gente. A gente fica chocado. Exatamente. Mas se não tivesse transparência, a gente não veria nada disso. Não vê. Quem é que tem que ganhar bem nesse país? A polícia tem que ganhar bem para poder não ser corrompida. Né? O professor tem que ganhar bem porque ele leva a cultura para a pessoa aprender a votar, aprender a não jogar papel no chão, poder ganhar dinheiro, trabalhar honestamente. Né? Médico tem que ganhar bem porque os caras não querem exercer a profissão porque estão ganhando aí de planos de saúde R$40 por consulta. Quer dizer, então tem muita coisa que tem que mudar. E essas teclas que eu falei agora, esses tópicos, né, eles têm que ser observados pelos políticos de fato. A lei tem que mudar, esse papo do cara matar, ele mata porque ele sabe que vai ser solto. Essa coisa do cara ter 17 anos, 1,90 m e ser criança, matou 10 e vai lá para a antiga FEBEM, que tem outro nome agora. Então, quer dizer, as leis têm que mudar para ontem. E até porque é o seguinte, a lei que se aplica ao cidadão pobre, entendeu? Não é a mesma que se aplica à elite, entendeu? Que, vamos dizer assim, financeiramente abastada. As pessoas pobres, elas estão mais suscetíveis à lei penal. Primeiro, vamos dizer assim, existe uma maior quantidade de pessoas pobres, né? Então, teoricamente, maior quantidade de pessoas dos níveis sociais mais baixos poderão estar suscetíveis à lei penal e à repressão penal. Agora, a denúncia sim, né? Existe, não vamos negar, né? Que determinados setores se sentem imunes. Determinados setores da classe política, do empresariado, determinados setores se sentem absolutamente acima do bem e do mal. Né? Não vou colocar nomes, enfim, mas existe uma sensação nesse sentido, realmente. Né? Eu acho que
Isso está mudando, né? Com a prática judiciária vem demonstrando, mas que existe mesmo uma sensação nesse sentido. Para a gente terminar, você tem uma ideologia para viver? Eu tenho um compromisso total, fechado com a felicidade. Então, minha ideologia é ser feliz. Tudo que eu puder fazer para ser feliz, desde que não prejudique o outro, o próximo, o semelhante, eu vou fazer sempre. E você, Zeca? Bom, a minha ideologia é tornar a vida do meu país melhor. Tá? Pelo menos no que está próximo a mim, eu procurarei sempre tornar as pessoas próximas sentidoras, sabe, da realidade que elas são, importantes. Todo mundo é importante. A pessoa que delinque, ela cometeu um erro, ela tem a chance de se tornar um ente da sociedade, novamente. Então, é nisso que eu acredito. Nós podemos mudar a vida do nosso país, pelo menos naquela circunferência próxima a você. Na rua, né? Se cada pessoa fizer a sua parte, nessa questão de lidar com responsabilidade com outro ser humano que está próximo a você, é na hora de você ouvir o seu som, você não afetar o outro. São coisas assim pequenas que, na verdade, acabam tornando-se grandes pelo universo que está ao nosso redor. Eliabe Mira, Zeca Brasília, muito obrigada. Obrigada também a você que está em casa. A gente volta na semana que vem. Agora você fica mais uma vez com ideologia. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Meu partido é um coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo, frequenta agora as festas do Ramon.